as fontes da revelação. Faz parte da bibliologia, estudo de bibliologia, é muito interessante. Não tem escrito lá, né, na Academia de Profetas, só não aprende quem não quer. Pega a tua Bíblia aí, abre 1 Pedro 3:12, 1 Pedro 3:12, glória a Deus. Essa palavra aqui, todo esse texto que eu li aqui, está falando da revelação de Cristo, da revelação da palavra, de como essa revelação chega para a humanidade, chegou para eles e vem chegando para nós agora. E nós vamos entender as 5 maneiras, as 5 fontes da revelação. As 5 fontes da revelação. A primeira fonte da revelação, da palavra, que a revelação é a palavra é a revelação, né? A primeira fonte é o que é chamado de auditório primário. Auditório primário, que diz respeito à experiência pessoal. Ou seja, o primário são os primeiros que ouviram o Jesus Cristo, foram em primeiro lugar os 12 discípulos. O auditório primário, que eles não ouviram de outros, já ouviram direto dele, o auditório primário dele, tá? Nós vamos ilustrar isso para ficar mais claro para você. 1 João 1, primeira carta de João, não é o Evangelho, é a carta, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Então aqui nós estamos vendo nesses versículos João dizendo que ele testemunhou a palavra, que ele testemunhou Cristo, que ele tocou em Cristo, tá? Então ele faz parte do auditório, o primeiro auditório, o auditório primário. Um exemplo para você aí na palavra, para você entender o que é um auditório primário. Por exemplo, se eu estou pregando na igreja e as pessoas estão ali me ouvindo naquele momento, aquele auditório é o meu auditório primário. Só que aquelas pessoas provavelmente vão ouvir aquela pregação e vão contar aquela pregação e aquela experiência para outras pessoas que não estavam ali. E aí se torna outro auditório que não é o primário. Tá certo? Essa é a primeira fonte. E auditório primário é experiência pessoal. É a experiência pessoal. O João declarou aqui na carta, nos versículos que nós lemos, a experiência dele, João. Então, auditório primário, experiência pessoal, a primeira fonte da revelação que nós estamos vendo aqui. A segunda fonte, transmissão oral. Isso é bibliologia, transmissão oral. Por quê? Porque a palavra, durante muito tempo, foi transmitida de pai para filho, de uma geralmente lá no início, lá no começo, foi transmitida de uma geração para outra, de maneira oral, de maneira verbal. Algo aconteceu, a Páscoa é assim, e contou para o outro como que era a Páscoa, e contou para o filho para o neto, e assim por diante. Então, aquela pessoa que veio a saber daquela palavra porque alguém falou para ela, ela não recebeu, ela não teve uma experiência pessoal, ela não estava lá naquele momento, mas alguém contou para ela. Então ela, de maneira oral, verbal, ela recebe essa informação, e isso é transmitido de uma pessoa para outra. E nós podemos entender isso de maneira muito fácil, que o Evangelho não acontece assim com o Evangelho. Uma pessoa vai pregando para outra, e a palavra de Deus vai sendo divulgada.
não é uma transmissão verbal, né? É a mais eficaz, é a pregação. A pregação não é uma transmissão verbal. Então Deus usa muito isso. Deus usa muito isso para salvar, tá? Então, quando você abre a boca e prega, e essa palavra chega aos ouvidos de alguém, isso trata-se do que tem na Bíblia. A Bíblia tem conteúdo de transmissão oral, de transmissão verbal, e você, como continuação da obra de Deus na terra, você faz uso da mesma coisa. Tá certo? Interessante? Vamos lá. A terceira fonte da revelação, transmissão verbal. Vai falar, mas é a mesma coisa. Transmissão verbal com base investigativa. Transmissão verbal com base investigativa. Por quê? Porque tem coisa que foi escrita tem escritor da Bíblia que ele investigou os acontecimentos e escreveu depois. Às vezes ele nem estava no momento do que aconteceu, ele não presenciou, só que ele investigou de várias maneiras, em várias fontes, e aí chegou à conclusão do que aconteceu e escreveu sobre o acontecido. Então, investigação verbal com base investigativa, nós já vamos entender melhor já já. Hebreus capítulo 1, versículo 1, para a gente ilustrar isso na palavra. Então, para você entender melhor isso, eu quero que você se lembre de Lucas. Lembra de Lucas? Mateus, Marcos, Lucas e João. O terceiro evangelho, quem escreveu foi ele. O terceiro evangelho na sequência da Bíblia. E Atos dos Apóstolos também foi escrito por ele. Só que se você pegar a escritura e se você entende um pouquinho a Bíblia, você vai lembrar que a Bíblia, você vai lembrar que Lucas não era apóstolo. Lucas nem sequer fez parte daqueles primeiros discípulos, 70 discípulos lá de Jesus. Lucas não andou com Jesus. E Lucas escreveu o Evangelho. Contou a crucificação, contou sobre o nascimento, contou a genealogia. Tanta informação maravilhosa que Lucas deixou no Evangelho e em Atos dos Apóstolos. E ele não andou com Jesus. Ele conta a crucificação com detalhes e ele não andou com Jesus. Porque ele investigou. Sabe quem ganhou Lucas para Cristo? Sabe quem ganhou Lucas para Cristo? Quem pregou para Lucas? Lucas era grego. Lucas era grego. Sabe quem ganhou? Foi Paulo. O apóstolo Paulo pregou para Lucas e ganhou ele para Cristo. Por isso que ele foi salvo. E aí Lucas começou um trabalho investigativo. Provavelmente Lucas, ele procurou Maria e perguntou para Maria como que foi anunciado para você o nascimento dele? Como que foi quando você fugiu para o Egito? Como que foi quando ele estava lá na cruz, que você estava lá debaixo da cruz vendo ele sendo crucificado? Então ele começou a investigar, falar com um, falar com outro, investigando, conversando, por isso que é transmissão verbal com base investigativa, que ele foi investigando, colocando, e falou com um, falava com outro, deve ter falado com os apóstolos, falou com esse, falou com aquele, e foi colocando tudo, encaixando a história, e isso ainda ele pegou. Provavelmente ele teve como base investigativa também os outros evangelhos que já haviam sido escritos, e aí ele, Lucas,
e escreve o Evangelho. E Atos dos Apóstolos, ele andava, a maior parte ele andava com Paulo, e Paulo ia testificando, contando para ele, ele ia investigando, e aí ele ia escrevendo, e hoje nós temos a palavra na nossa mão, mastigadinha, traduzida, tranquilinho. Aqui no Brasil nós podemos carregar a Bíblia para onde a gente quiser, pode pregar onde quiser, não tem nenhum problema com isso. E só que teve muito trabalho desses escritores, como acabei de testificar para você a respeito de Lucas, e claro que o Espírito Santo movendo e inspirando tudo isso, para que hoje eu e você pudéssemos ter na nossa mão, para que eu e você hoje tenhamos na nossa mão a palavra para ler a hora que a gente quer, no momento que a gente quer, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Olha a trabalheira de Lucas. Interessante, não é? Não traz, essas informações não traz para a gente uma nova visão da coisa, uma nova visão bíblica, porque muitas vezes tem muita gente que acha que ter uma Bíblia na mão, as escrituras hoje na mão, que tudo isso aqui foi muito fácil para quem escreveu, para quem viveu, para quem passou, para quem existiu na época. Mas não foi bem assim não. O interessante é que o Evangelho de Lucas ele vai tratar muito com um olhar médico, com um olhar clínico, porque ele é um médico, né? Lucas era um médico, era um doutor. Então ele escreve de uma maneira peculiar, de uma maneira especial dele. Se você quer ler um Evangelho com uma visão mais clínica, é o Evangelho de Lucas. Você lê o Evangelho de Lucas. O homem se converteu através da pregação do apóstolo Paulo e ficou com o apóstolo Paulo até o fim. Enquanto ele pôde ficar com o apóstolo Paulo, ele ficou fiel, discípulo fiel. Difícil isso hoje. Eu vou confessar para você, como eu tenho procurado alguém para ensinar. Como eu tenho procurado pelo menos um para sentar comigo e aprender. Mas não é fácil hoje em dia. Não é fácil. Mas graças a Deus pelos fiéis do Senhor, que ainda Ele mantém, porque essa terra ainda tem os homens de Deus, fiéis a Deus, que amam a palavra, que amam a revelação e que são apaixonados, pegam a Bíblia apaixonado ali pela palavra, como o apóstolo João escreveu lá que nós lemos em 1 João, que ele tocou na palavra viva. Para nós isso hoje, para mim, para você, é quando nós pegamos a Bíblia, porque Jesus não é a palavra. Quando nós pegamos a Bíblia, nós estamos tocando nele. A palavra revelada está aqui, na minha mão, na sua mão. Maravilha, né? Então a primeira fonte, você ainda lembra? Primeira fonte, experiência pessoal, que é o auditório primário. Entendeu? Segunda fonte, transmissão oral. Terceira fonte, nós acabamos de falar, transmissão verbal com base investigativa. O que é isso? Lucas foi lá, por exemplo, perguntou para Maria, como que foi? Maria contou para ele e ele escreveu, porque ele não estava lá. Tá certo? Quarto, estamos acabando. Quarta fonte. Isso aqui é maravilhosa. Eu tenho certeza que você quer. Revelação direta. Você quer revelação direta? Você vai saber agora. Abre aí, Apocalipse capítulo 1. Revelação direta. Apocalipse capítulo 1. É estudo bíblico, não é? Então nós temos que ler a Bíblia. Senão eu não posso falar que é estudo bíblico. 1 a 11. Está sendo abençoado. Nesse momento, espiritualmente está sendo abençoado. Porque nós acabamos de ler, ó. Bem-aventurado aquele que lê. Você está lendo? Você está sendo abençoado espiritualmente agora. Pode ter certeza. Pode dar glória a Deus porque está sendo. Essa é a revelação direta. Na revelação direta, para você entender e fazer diferença de uma revelação para outra, na revelação direta,
Deus pega o homem, tira o homem do território dele e leva o homem para o território de Deus para revelar a palavra para ele. Então Deus pegou João em espírito, não foi isso? Eu fui pego em espírito de João na palavra que nós lemos. Eu fui tomado em espírito. João foi pego da terra, da ilha de Patmos em espírito, levado para o céu, lá para o tabernáculo eterno, onde eu e você não entramos ainda, mas vamos entrar. João foi levado para lá, e lá o Senhor revelou para ele o Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Revelou para ele, mandou ele escrever e entregar para a igreja. Aleluia, aleluia, glória a Deus, maravilha, o que é isso? Isso é revelação direta. Ele recebeu a revelação direta do Senhor no território de Deus. Deus pegou ele, levou ele lá e falou para ele: tudo que você está vendo, tudo que você está ouvindo, escreve e entrega para a igreja. E o que é escreve, irmão? Sabe o que João viu lá? Ele escreveu. E o que ele escreveu está aqui na minha mão e na tua mão hoje. Então aqui está um exemplo de revelação direta. Todas essas fontes que eu estou colocando aqui, tem na Bíblia. Isso é Bíblia, bibliologia. Tá? Bíblia. Onde está essa lição? Que matéria que é essa, pastor? Bibliologia. Tá? Outro texto para a gente gravar isso. Gálatas 1:12. Abre aí, Gálatas 1:12. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, todo poder seja dado a Deus. A palavra, nosso Senhor, que é o Logos, o Dabar, o Verbo de Deus. Sem a palavra, nós não temos nada. Sem a palavra nós não temos nada. Não adianta ter reteté, não adianta rodar, não adianta pular, não adianta virar cambalhota, não adianta nem milagre. Nem o milagre substitui a palavra. Aliás, o milagre só acontece pelo poder da palavra. Jesus falou para o paralítico: levanta, vai, toma o teu leito e anda. Então o que curou? O que levantou aquele paralítico? A palavra. É a palavra. A igreja enfraquece hoje e está da maneira que está, por falta da palavra. Porque está preferindo o movimento. Não tem nada contra o movimento, sou pentecostal, você sabe. Mas movimento sem a palavra é dançar de barriga vazia. Movimento sem palavra é dançar na festa de casamento de barriga vazia. Já foi no casamento que não te deram o que comer? Depois você foi lá para a festa de casamento, queria até dançar, mas a barriga roncando, é ruim, né? Bom é dançar de barriga cheia, sustentado. Gálatas 1:12. Deixa eu te fazer uma pergunta. Responde aí. Quem ensinou sobre a Santa Ceia? Na palavra. Quem ensinou sobre a Santa Ceia? Quem determinou como deve ser ministrada a Santa Ceia? Quem disse que a ceia tem que ser um memorial? Quem foi? Lembra do texto da Santa Ceia? Coríntios 11:23. Quem que escreveu lá? Foi o apóstolo Paulo. Agora me responde outra coisa. Ele estava lá na Santa Ceia? E como que ele sabe? Como que ele sabe? Como que o apóstolo Paulo ensina sobre a Santa Ceia se ele nunca andou com Jesus e não estava na Santa Ceia? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, irmão.
Aí eu te respondo aqui, ó, vamos ler de novo. Olha a resposta do que eu estou perguntando. Está aqui no que nós lemos, 1,12 de Gálatas. Porque não recebi, o apóstolo Paulo falando. Se eu perguntasse para o apóstolo Paulo, Paulo, como é que você está ensinando sobre Santa Ceia se você não estava lá? Aí ele ia me responder o seguinte: porque não recebi homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Jesus ensinou para ele. Chegamos na última, 5. Lembra quais foram as outras? Depois eu falo, vou repetir para você anotar. A quinta acontece comigo e com você o tempo todo. A gente tem que prestar atenção. É a revelação pelas circunstâncias. Deus usa as circunstâncias da vida do dia a dia para nos revelar a vontade dele, para nos revelar a palavra dele. Circunstâncias. E aí? Tudo isso está aqui, ó. Que pena que a igreja não ensina. Que pena que para ter um ensino profundo, ter um ensino que vale a pena, tem que pagar. É por isso que estou gravando isso aqui. Nota aí. Compartilha mesmo, querido. Compartilha mesmo. Isso é bibliologia. Tem gente que fala que a aula de bibliologia é chata. Sabia que a matéria de bibliologia na aula de teologia, a maioria fala, chegou na bibliologia, aula chata. Porque acha que vai ficar estudando qual livro que vem antes, qual livro que vem depois, qual livro que vem antes, qual livro que vem depois. É chato? Comenta aí, Lica. Fala aí alguma coisa para esse povo aí. Só estou aprendendo. Que é benção. Glória a Deus. Então, primeira fonte, experiência pessoal, que é o auditório primário. Só para você, só uma canja, mais uma canja para você aí. Auditório primário, isso na história do Evangelho. Auditório primário. As primeiras pessoas que ouviram diretamente de Jesus, que aprenderam, os primeiros discípulos. Auditório primário do Evangelho. E nós somos o segundo auditório. O auditório secundário. Porque nós estamos ouvindo daqueles que ouviram primeiro. Nós não ouvimos diretamente dele, mas nós estamos ouvindo a mesma revelação. E estamos sendo salvos por causa dessa revelação. Pregação. Irmão, eu fico bravo. Se você me conhece, você sabe, eu fico bravo quando eu vou num culto que canta. Aí falta tudo. O pastor fala assim, vamos ouvir a palavra. Agora é o momento mais importante do culto. Vamos ouvir o excelentíssimo pastor tal, nos trazer a palavra. Aí é 10:09, o pastor fala assim pro pregador, você tem até 9 horas para pregar, e se der, deixa uns minutinhos aí ainda para a oração final. Então, 7 modelos durante 7 modelos na Bíblia. 7 modelos. 7 modelos que Deus usa para falar com a igreja, com o povo dele, em todo o tempo bíblico, falando de bibliologia. E nós vimos isso em Hebreus 1:1, e eu vou te dar aí para você anotar. Anota aí. Então, Deus fala através, anote aí. Deus fala através dos pais, dos patriarcas, dos sacerdotes, profetas, juízes, 5, reis e apóstolos.
bom? Glória a Deus. Vamos ler um versículo para acabar por hoje. Efésios capítulo 4. Por que eu li esse versículo para a gente terminar? Porque nós estamos vivendo dias em que nós temos a igreja do João, a igreja do Pedro, a igreja do Paulo, a igreja do Marcelo, a igreja do Márcio, a igreja do Ronaldo, a igreja do Tom, a igreja do Fernando, a igreja da Cristina, a igreja... Não está assim? Tal não está assim? Aqui no versículo que nós estamos lendo, está escrito que ele quem? Deus, Jesus, o dono da igreja, o noivo, ele deu pastores para a igreja, não a igreja para pastores. A igreja continua sendo dele. O pastor, o evangelista, o profeta, o doutor, qual que eu esqueci? O apóstolo, tudo isso são dons ministeriais para serem usados na igreja, em favor da igreja, para que a igreja tenha saúde, para que a igreja prospere, para que a igreja enriqueça, para que a igreja cure, seja fonte de cura, né? Não adianta falar que a igreja é um hospital se a pessoa está entrando doente e saindo doente. Aí só se for o SUS, né? Só se for só no SUS que a pessoa entra doente, às vezes sai mais doente do que entrou. A igreja não. Santa, imaculada, perfeita, e é de Cristo. Deus deu à igreja, deu para a igreja os pastores. Então nenhum pastor, seja ele quem for, rico ou pobre, grande ou pequeno, bonito ou feio, que tem roupa de marca ou não, seja quem for, que anda a pé ou que anda com um carro importado, não interessa. A igreja não pertence a homens. A igreja pertence a Cristo. Amém? Vocês estão vendo esse vídeo, Deus abençoe. Amém. Paz do Senhor, Lica. Pai do Senhor, Deus acabamos. abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia.